Chama o VAR. Podemos ir, pessoal? Bora lá. Presidente, a segunda final do Campeonato Paulista, a federação divulga para quinta-feira, dia 27. É uma maneira de pressionar a CBF a aceitar essa data? Não tem pressão na CBF, tem diálogo com a CBF. Isso é o razoável. Os dois clubes têm 6 jogadores cada um convocados na data FIFA. Então, precisa repatriar, precisa trazer de volta, precisa dar descanso para que eles façam uma final da importância que é um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Não é pressão, é a realidade. A final precisa ser dia 27. Mas depende do aval da confederação. Não, depende do bom senso da CBF de mudar os jogos. O aval não. O aval os clubes podem optar por jogar num espaço menor a estreia no Brasileiro. Não é o caminho ideal, não é o que a gente quer, mas isso pode acontecer. Afinal, eventualmente, caso a CBF aceite mudar o jogo para o Brasileiro, poderia ser no final de semana? Não, tem que ser observar a data no calendário é quarta-feira. Uma data no calendário é domingo. A gente joga sexta, a gente pode puxar para sábado, pode puxar para segunda-feira. A data é quarta-feira. A gente está puxando para quinta-feira e pede que a CBF compreenda a necessidade de 2 clubes grandes que têm 12 jogadores em conjunto numa data FIFA que possam repatriar suas grandes estrelas para a gente ter uma grande final. Uma data limite para vocês definirem de fato essa data? A data é definida, mas a gente depende muito de outros fatores até para a CBF nos atender, que é Sul-Americana, Libertadores, o sorteio, a tabela que eles vão soltar. Então, há um conjunto de outras entidades envolvidas e que a gente precisa esperar que isso aconteça para a gente poder pedir à CBF que analise com mais atenção esse nosso pleito. Presidente, mas para quem está em casa não ficar confuso, a data é 27 ou ainda 27. Vai ser chancelada? 27. O que pode mudar, então? É a CBF falar que não abre mão da primeira rodada de Corinthians e Palmeiras no dia 29, e aí respeitando as 72 horas que tem que ter diferença entre jogos, aí vocês vão ter que rever, é isso? Não, nós não temos que rever. 66 horas, 72 horas, não 72, são 66 horas. São em competições, mesma competição. Eu não posso, na Federação Paulista, marcar, sem um prévio acordo com o sindicato, com atletas, uma partida do Paulista. 2 partidas do Paulista com um intervalo menor. Tem que fazer um acordo geral. De competições diferentes, o Paulista com a CBF com a Conmebol, o intervalo não tem esse intervalo pré-determinado. Como você pensa como um ato político da CBF ter colocado os 2 jogos no sábado? Não, eu acho que ela atendeu detentores de direito, eu acho que ela está fazendo o vice-campeão contra o campeão. Eu acho que tem uma série de fatores. Quando ela divulgou, não estava definido ainda Palmeiras e Corinthians. Eu não vejo retaliação na CBF, porque não cabe isso no futebol, né? A gente precisa se unir todo mundo e fazer o melhor para o futebol. Presidente Reinaldo, o que o senhor achou da arbitragem ontem, como presidente da federação? E fale um pouquinho dessa novidade para as 2 partidas decisivas, por favor. A arbitragem ontem, até aquele lance polêmico, discutido da penalidade, absolutamente normal, muito pouca contestação de atletas e de treinadores. Um lance que eu rezo todo santo dia para não acontecer, porque vocês que são de futebol sabem, se não tivesse dado tempo, quem estava reclamando hoje era o Palmeiras, o toque existe, a gente garantir que aquele toque foi suficiente para desequilibrar o atacante. É uma interpretação que 2 FIFAs, um no campo e um na cabine, entenderam que foi suficiente, mas é algo que me entristece, porque eu entendo a mágoa, eu entendo a insatisfação do torcedor São Paulino, da diretoria São Paulino. Eu entendo, porque é um lance extremamente no limite. Para onde você decidir, alguém ia ficar em desagrado. Então, é algo que eu peço sempre que não aconteça. A arbitragem tem que passar desapercebida.
E estava assim, durante o jogo. E acontece um lance, o Rafael foi sair jogando, não saiu jogando bem, e aconteceu. Olha só quantos atores estão nessa dificuldade que nós estamos falando hoje, que é do trás do jogo. Né? Uma bola está para frente, não acontece nada. Né? E a arbitragem, desculpa, só uma questão da novidade para final. Nós teremos nos 2 jogos um impedimento semiautomático, um investimento de mais de R$1 milhão, para que a gente tenha algo que só seja na final da Libertadores, a Champions League e na Premier League. É o futebol de São Paulo, o futebol brasileiro mostrando um avanço e um investimento em tecnologia, para que o torcedor tenha com agilidade, as equipes tenham com agilidade as imagens daquilo que foi marcado na tela. Presidente, se você trocasse o paletó de presidente para o apito de arbitragem, você teria marcado o pênalti? Olha, eu quando estava no campo, estava lá no Allianz, quando apitou, eu achei que foi. Quando eu vi na televisão, eu achei que não foi. Quando eu vi a construção, aí eu fiquei sem opinião nenhuma, porque é muito difícil você saber, você tem que julgar friamente. São 2 profissionais FIFA treinados a exaustão para decidir, e decidiram assim. Mas isso é impossível, Rafael, você está para frente da próxima vez. Não me cria esse problema de novo, porque isso é muito ruim. E eu volto a frisar, eu entendo o São Paulino. Eu entendo o São Paulino. Eu estou um torcedor. Foi uma decisão que desagradou a eles, e eles têm motivo para entender, porque muita gente achou que não foi. Presidente, em cima disso, né? Quando há uma polêmica sobre a arbitragem, vem o presidente da Federação Paulista, vem os atletas e os dirigentes. Está na hora também da arbitragem ter uma aproximação com a imprensa, se pronunciar sobre a sua performance no gramado? Olha, isso é algo que a gente conversa muito, a gente fala muito sobre isso. Se é um espaço que a arbitragem vai saber utilizar. É um espaço que, se aberto, tem que ser em todo e qualquer jogo. Vamos hoje. Né? Seria. Vocês todos estariam aqui para ouvir o árbitro. Num jogo que o árbitro passa desapercebido, nem a mãe dele vinha entrevistar ele aqui. Então a gente precisa achar uma forma primeiro de capacitar eles para se comunicarem com vocês da imprensa. Eles estão altamente preparados, o árbitro era para apitar, não para dar entrevista. Então é algo que precisa ser pensado, precisa ser analisado, mas precisa ser cuidado com o profissionalismo. Eu acho que a arbitragem, quando se fala de profissionalização da arbitragem, não é assinar a carteira dele, pelo amor de Deus. Assinar a carteira dele, um morar aqui, outro morar em Araçatuba, e os caras se encontrarem no dia do jogo, não vai mudar nada. A gente tem que dar a ele condições para morarem em determinada cidade e que eles treinem com constância juntos. E isso não é uma coisa simples de fazer. Nós fizemos agora um experimento com os jovens árbitros, nós demos uma ajuda de custo para eles morarem em São Paulo e o resultado foi altamente positivo. Então, esse é o caminho, dar condições de treinamento igual dos clubes. Igual dos clubes vai ser impossível, né? Mas parecido com os clubes. Agora, presidente, é importante porque você está falando de arbitragem, o São Paulo bateu muito duro. O São Paulo até fez algumas manifestações depois do jogo, o presidente Júlio Casares, e até um questionamento, onde está o VAR? Como é que você procurou atender o São Paulo? Já teve um contato com a diretoria do São Paulo? Como responder à indagação do São Paulo? Sim, falei com o presidente Júlio, falei hoje. Ele foi o primeiro a receber o vídeo do VAR. Eu assisti a entrevista do Júlio, assisti do Belmonte. Eles estavam indignados, eles estavam revoltados, mas sempre com educação. Não houve nenhuma agressão à moral da entidade, de quem estava trabalhando. O São Paulo foi, na sua indignação, extremamente educado. Presidente, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do gramado sintético, né? Recentemente os jogadores se posicionaram. Queria que você desse posicionamento também dos torcedores. Eu tenho reparado uma crescente de atletas que estão retornando ao Brasil, se posicionando contra o gramado sintético. O Dr. Moisés Cohen, árbitro da FIFA, presidente da Sociedade Mundial de Ortopedia e tal, disse que não há ainda nenhum estudo científico que comprove
o que é bom ou o que é ruim. Não há o estudo. Então, não dá opinar sobre. Eu não jogo futebol. Então, o que eu tenho de sentimento? De muito tempo de futebol. Um gramado lindo, maravilhoso, como o do Morumbi, é óbvio que o gramado natural é melhor. Mas um gramado esburacado, como já fez, o Maracanã já fez mais uma vítima lá no final de semana, não dá, não é bom, com certeza não é bom. Entre o esburacado e o sintético, entre o ruim e o sintético, eu acho que a gente tem que caminhar com o sintético. Fernando, voltando mais uma vez rapidamente em questão da arbitragem, você falou, o companheiro fez a pergunta se qual a sua decisão, se você fosse o árbitro, não o presidente, mas vocês têm uma equipe de consultoria agora, é uma equipe de arbitragem aqui na federação, já foi conversado com eles, qual é o posicionamento deles em relação ao episódio de ontem, e isso pode impactar, como se impacta na escolha da escala para a final? Eu acho que não pode impactar. A opinião deles técnica é que a decisão deles é sustentável. A opinião da grande maioria dos torcedores e de muitos analistas de arbitragem é que não foi. A opinião técnica deles é que é sustentável. E é óbvio, eu volto a frisar, a gente que trabalha com futebol, a gente não pode tomar decisões futuras com o peso de decisões do passado. Você tem que estar inteiro, pleno e decidir o que é melhor para a competição. Escalar os melhores para os 2 jogos finais. Presidente, você pode falar também sobre a torcida única, né? Mais uma vez clássico, qual como sua comandante. Tem chance de mudar ou é uma luta aí que o torcedor tem que jogar toalha? Isso não vai mudar de uma hora para outra. Antigamente os estádios estavam equiparados para receber 2 torcidas. Quantas vezes eu fui no Morumbi com 2 torcidas, metade de um, metade de outro, Pacaembu, assim. Com os clubes, houve um desentendimento entre os clubes em algum momento, e o São Paulo, que era o grande fornecedor de estádio para os clubes de São Paulo, fez aquela divisão menor lá. E aí ficou um lugar cativo para torcedor organizado visitante. Esse modelo de um espaço pequenininho para um pequeno grupo de torcedores, onde você não pode levar família de visitante, eu sou contra. Eu acho que para a gente voltar a ter 2 torcidas, tem que haver um grande entendimento, primeiro com os órgãos de segurança, porque os números deles são fortes. Diminuiu a incidência, diminuiu, né? Os clubes aumentaram sua receita, o público médico aumentou, o torcedor vai num jogo de futebol hoje, num clássico, com mais tranquilidade, comparece com mais frequência. Então é algo que eu minha vida inteira, fui com amigos em clássico, cada um torcia para um. Um espaço misto, alguma coisa. O problema é que os clubes também já têm entre seus torcedores